Bom dia, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao nosso estudo pelo Evangelho de João, hoje no capítulo 18. Eu espero que essa palavra possa fortalecer vocês, encorajar você e também levar a uma reflexão mais profunda, né? Nós chegamos no capítulo 18 hoje e lembrando que na última vez que a gente estudou o capítulo 17, nós vimos a oração de Jesus, que depois desse discurso de despedida de Jesus, ele orou. E a gente viu que ele orou por si mesmo, né, para ser glorificado, por seus discípulos, que eles fossem protegidos e santificados. Ele orou por nós, né, por todos os cristãos que ainda, né, todos que ainda chegariam à fé, de todos os tempos que eles fossem unidos. E hoje nós voltamos para a narrativa, né? E a gente continua vendo a história, o que aconteceu depois disso. Hoje nós vamos ver a entrega voluntária de Jesus. E a gente vai ver ele preso, né, o começo do julgamento. Interessante quando a gente vê filmes, imagens, a gente sempre tem essa ideia de que Jesus parece tão fraco, né? Parece, coitado, sendo empurrado de um lugar para o outro, tá amarrado, preso, humilhado, torturado, ele apanha, né? É como se ele estivesse sendo levado por uma correnteza. Não pode fazer nada, coitado, né? Tá sendo levado, parece que não tem nem poder para fazer nada contra isso. Mas o importante que a gente vai ver através desse estudo hoje, que Jesus nunca parou de ser Deus, 100% Deus, né? E ele estava totalmente no controle de todos os eventos, todos os acontecimentos, deixou os outros surpresos, como a gente vai ver, com a força, com a majestade, com a soberania com que se conduziu por todos esses eventos difíceis, né? E a gente também vai ver a grande compaixão que ele teve por todos os seus discípulos, que ele protegeu até o fim. E inclusive em contraste a Jesus, a gente vai ver a reação, né? A reação triste dos discípulos nessa hora que Jesus precisava deles, né? E pelos discípulos, pelo quais Jesus deu o tudo, né? Tudo de si, o que eles fizeram, né? Com ele naquele momento. Vamos ver os versículos de 1 a 3 para ver para onde Jesus foi, então, depois dessa oração com os seus discípulos. Aqui diz: tendo terminado de orar, Jesus saiu com os seus discípulos e atravessou o vale do Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Jesus pegou seus 11 discípulos, né, levou-os para o outro lado do vale do Cedron, atravessou esse vale, passou pelo ribeiro de Cedron. E a história nos diz que o templo, né, estava ligado com esse ribeiro. Então, o sangue dos cordeiros descia diretamente do altar do templo para esse ribeiro. Quer dizer que quando Jesus atravessou o ribeiro, provavelmente já estava, né, vermelho de sangue, lembrando Jesus o que estava esperando por ele, que ele, o Cordeiro do mundo, né, seria morto muito em breve pelo pecado do mundo. Jesus levou os seus discípulos não para bem longe, vamos fugir daqui, né? Mas primeiro para um lugar conhecido, um jardim fechado, jardim de Getsemane, né? Fechado com um muro, um lugar que nos faz pensar em segurança, que nos faz pensar em tranquilidade, longe das multidões, que nos faz pensar em intimidade, porque Jesus tinha o costume de reunir os seus discípulos ali. E a gente pensa nas boas memórias que os discípulos tinham ali. Quantas vezes eles não se reuniram cada vez que eles estavam em Jerusalém juntos, conhecendo o Mestre cada vez mais, conversando, boas risadas, né? Mas Judas também conhecia esse lugar.
E Judas sendo representante de Satanás, porque em Lucas 22:3 a gente viu que ele entrou em Judas, né? Ele também conhecia bem esse lugar. E muitas vezes na nossa vida também que Satanás tenta nos atacar em momentos que ou lugares que nós associamos com segurança, com tranquilidade, com intimidade. É você estando dentro da sua casa, às vezes junto com irmãos, né? Às vezes você está de férias, num lugar tranquilo. É ali que Satanás tenta atacar você. É quando nós menos esperamos, ele vem e pode nos pegar de surpresa. Mas Jesus não. Jesus nunca foi pego de surpresa, nunca é pego de surpresa, porque ele sabe de todas as coisas. Mas Judas se aproveitou desse conhecimento íntimo, né, desse lugar especial que eles tinham e vendeu essa informação para os inimigos. Todas as informações que ele tinha usou em desdém ao mestre, porque na verdade nunca significou nada para ele. Nem o relacionamento com Jesus, nem o lugar especial que eles tinham para si. E essa foi a maior dor para Jesus. Duas vezes a gente vê aqui Judas o traidor, porque Jesus compartilhou algo íntimo com ele. Não só um lugar especial, mas um tempo especial, uma vida com ele. E em troca ele recebeu um soco na cara. A gente vê isso no Antigo Testamento, quando fala do traidor, inclusive a profecia, né, de Judas, em Salmos 55, versículos 13 e 14, nós lemos: logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Quantas vezes Jesus não foi para as festas em Jerusalém, levou seus discípulos, parou ali no jardim de Getsemane e gastou um tempo com eles? Jesus foi ali e Judas também. Mas Jesus não se escondeu, né? Jesus não se escondeu, mas foi para o lugar que ele sabia que Judas iria encontrá-lo. Ele sabia que esse seria o primeiro lugar onde Judas iria procurar, com certeza. E Judas ainda vem todo preparado, né? Vamos até perguntar para quê, né? Ele levou um exército. E aí os comentaristas têm várias ideias de quantas pessoas realmente ele levou. Se a gente pega literalmente esse destacamento, era uma coorte humana. Uma coorte, usando a palavra de forma correta, eram 500 pessoas. 500 pessoas, 500 soldados. Raramente essa palavra na literatura se referia a um destacamento chamado de manípulo, que tinha cerca de 120 soldados. Mesmo assim, é muita gente, porque mais ainda os guardas do sumo sacerdote. Então a gente está falando provavelmente de 100 pessoas ou mais, né, preparados para uma batalha. O que eles estavam esperando encontrar? Eles foram armados, né? Espadas, varas, eles foram equipados com tochas, com lanternas. Como era uma noite clara de lua cheia, provavelmente eles estavam preparados para procurar em todas as cavernas ali na região, caçando realmente o inimigo número um do estado, pelo jeito, né? A gente vê e fala totalmente desnecessário, né? Por que eles precisavam de todas essas armas contra um carpinteiro e um bando de pescadores e pessoas comuns, né? Não treinados na guerra, com certeza? Totalmente desnecessário. Mas, por outro lado, como a gente vai ver já já, totalmente inadequado e insuficiente. Porque antes de ler a continuação dessa narração, dessa narrativa, a gente vai ver que os outros evangelhos nos falam, um deles, né, que Jesus poderia pedir 6 legiões de anjos. A gente está falando de 72 mil anjos, né? E se a gente lê no Antigo Testamento o que um anjo fez, imagina 72 mil anjos, que Jesus poderia chamar assim, e o Pai enviaria. Então eles estavam totalmente
inadequados e insuficientes. Mas vamos ver o que Jesus escolhe mostrar para eles. Versículos 4 a 6. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. E Judas o traidor estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. E vamos parar aqui, eles recuaram e caíram por terra. Jesus sabia de tudo o que ia acontecer. Então não apenas que ele seria preso, mas que ele seria humilhado, julgado, torturado e morto. E sim, posteriormente iria ressuscitar. Mas tudo isso que ele ia passar, qualquer um de nós, sabendo disso, com certeza teria fugido, né? Imediatamente. Eu sei o maravilhoso que vai acontecer no final, mas eu não quero nem passar por isso. E geralmente a gente quer a glória sem o sofrimento, né? A gente não quer passar por nada ruim na nossa vida. Quem quer isso? Mas Jesus, sabendo de tudo, o que nós lemos? Ele saiu. Ele saiu. Versículo 4, ele lhes perguntou. Ele mesmo enfrentou os seus inimigos, né? É isso que me choca, que ele foi de cabeça erguida, enfrentando eles, deu um passo em direção, né, dos seus inimigos, daqueles que vieram para prendê-lo. No Antigo Testamento, Isaías 50, versículo 7, quando fala do Messias, diz assim: porque o Senhor soberano me ajuda, não serei constrangido. Por isso eu me opus firmemente como pederneira. Eu sei que não serei envergonhado. Então Jesus fez, né, a sua cabeça como uma pedra, uma pedra dura, né, quebrando qualquer obstáculo e oposição. Ele se opôs a esses homens dessa forma. E se Deus é por nós, né, nós podemos enfrentar os nossos obstáculos da mesma forma. Né? Mesmo na nossa fragilidade e fraqueza, Deus pode fazer que a gente possa se opor firmemente como pederneira contra os nossos obstáculos. E assim Jesus foi, saiu contra, né, em direção contra esse destacamento. Ele não foi uma vítima coitada nesse cenário todo, né, sendo levado contra a vontade dele, gritando: ah, socorro, me ajudem. Não, a gente vê, a partir desse momento já é toda essa narrativa que Jesus escolheu se entregar voluntariamente. Ninguém tirou a vida dele. Ninguém tinha autoridade para tirá-la. Mas ele falou, eu tenho autoridade para dá-la. E ele deu por livre e espontânea vontade a sua vida, por amor a nós. Por amor a nós, a gente vê claramente o amor de Jesus nesses atos. Segundo ponto, ele saiu em primeiro lugar. E segundo ponto, ele abriu a boca em primeiro lugar. Ele nem esperou eles perguntarem para que eles vieram. Ele queria saber, de certa forma, deles, da boca deles, quem vocês dizem que eu sou, né? Quem vocês estão procurando? Por que vocês vieram aqui todos armados, todos prontos para a batalha? Eles falam, estamos procurando quem? Jesus de Nazaré. Era o título, né, o nome humano, né, relacionado à origem de Jesus, a cidade de origem. Eles estavam falando, em outras palavras, nós estamos procurando o ser humano, esse homem chamado Jesus de Nazaré. E o detalhe que fala aqui, João fala que Judas estava com eles. Eu leio dessa forma que ele estava concordando com eles, acreditando que Jesus não passava, né, de um mero homem. Um homem especial talvez, mas não um homem para ser adorado como deveria, um homem para ser seguido como os outros discípulos seguiram ele. E veja Jesus agora nesses momentos frágeis da vida dele, se alguém tinha alguma dúvida ainda, presta atenção, porque Jesus fala, como ele responde, eu sou. São essas as mesmas palavras de todas as declarações de divindade que ele já tinha dado, e principalmente aqui no Evangelho de João. Eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou
o caminho, a verdade, a vida. Eu sou Deus. E quando Jesus falou, eu sou, o que aconteceu no mundo físico? Eles todos, e vai saber quantos soldados foram, muitos, né? Talvez centenas de homens, recuaram e caíram para trás no chão. O nome de Deus tem poder. Basta Jesus abrir a sua boca, a sua palavra tem poder. E eu lembrei na preparação de um testemunho que eu vi quando eu era muito pequeno ainda, pré-adolescência talvez, de um pastor na Alemanha Oriental. E na época era muito forte, né, a violência, o ódio dos neonazistas também. E infelizmente tem crescido desde então. E esses neonazistas entraram na igreja desse pastor para dar uma lição para o pastor, para agredir o pastor. Esse pastor que estava ali no palco, né, na frente da igreja, olhou eles abrindo a porta, entrando com varas e tudo para agredir ele. E ele falou, parem, em nome de Jesus. E esse pastor relatou que eles caíram para trás, né, como se uma força tivesse empurrado eles, e eles acabaram fugindo. Então não acredito que foi uma invenção, eu acredito fielmente que Deus pode fazer isso. Que Deus tem poder, que o nome de Deus, o nome de Jesus tem poder. Dessa forma, física. Né? E da mesma forma a gente pode até usar esse acontecimento para, de certa forma, convencer os pentecostais de que cair para trás não é uma benção do Espírito. Né? É uma coisa, eu diria, muito carnal. Não é o Espírito que faz você cair para trás. E a única vez que acontece aqui na Bíblia, vemos, obviamente, que foram os inimigos de Deus que caíram para trás. Mas isso tudo foi o quê? Uma amostra do poder de Jesus. Não é nenhuma arma forjada contra Jesus ou contra nós, a sua igreja, que vai prosperar, que vai fazer alguma coisa. E os soldados, naquele momento, sabiam que eles não teriam chance nenhuma contra Jesus. E aí, Jesus pergunta de novo, né? Quem vocês estão procurando? Eu imagino os soldados tremendo na base, né? Pensando duas vezes. Será que a gente deve falar de novo? Eu estou com receio aqui, né? Eu não quero cair para trás de novo. Eu não quero, né, bater nessa parede aqui de novo. E Jesus, então, depois deles falarem, repetiu as mesmas palavras. Eu sou. Né? Eu já disse quem eu sou. Mas não acontece nada como aconteceu antes. Porque não são palavras mágicas que você fala e logo acontece alguma coisa, alguém cai para trás, alguém é liberto, alguém... Não. Jesus não usou a sua autoridade naquele momento. Não usou o seu poder para detê-los novamente. Não foram palavras mágicas. Mas ele tinha esse poder para usar quando ele quisesse, da forma como ele quisesse. E todo mundo sabia a partir daquele momento que eles não poderiam fazer nada contra ele. Ele só seria preso se ele se entregasse voluntariamente. Ele continuaria preso se ele quisesse, e somente se ele quisesse, porque ele tinha o poder para se livrar a qualquer momento, qualquer momento. E então Jesus ofereceu praticamente essa troca, né? Nem ofereceu, ele ditou, ele mandou essa troca. Vocês me levam, já que vocês me querem, mas deixam esses em paz. Eu imagino que deixa eles em paz foi a deixa para os discípulos para se mandarem, né? Saíram correndo, porque a gente lê que todos eles fugiram, então, né, ficou só Pedro, a gente vai ver já já o que ele fez. Mas o resto fugiu, deixou Jesus sozinho. E Jesus falando isso cumpriu a profecia que ele mesmo disse, né, que ele mesmo deu e orou. Em João 6, João 17, usou o seu poder para proteger os seus discípulos. Eu me entrego, mas deixam eles em paz. Foi o maior e o único, né, super-herói de todos os tempos que dá a sua vida em troca pelos seus. E a Bíblia fala maior amor, não há, não existe amor maior do que esse.
É interessante que João foca nesses pontos, né? E João em nenhum momento menciona o que os outros evangelhos trazem, que foi a oração no jardim de Getsemane anteriormente. A agonia que Jesus tinha em sua humanidade, né, suando gotas de sangue. A rendição, né, que não a minha vontade, mas a tua seja feita, Pai. E o anjo que veio, né, para fortalecer ele. Não, o foco que a gente vê aqui em João é que ele mostra a divindade de Jesus. Não foca na humanidade, mas na divindade, Jesus estando em controle absoluto de todos os eventos, ordenando todos os eventos. Foi nesse jardim que foi vencido o inimigo, através da entrega. Foi num jardim também 4.000 anos antes, né, desse acontecimento, que o primeiro Adão falhou. Que o primeiro Adão, por sua desobediência, né, sendo egoísta, entregou o domínio da terra nas mãos de Satanás. E foi num outro jardim onde o segundo Adão, Jesus, venceu, não pensando em si mesmo e obedecendo, fazendo a vontade de Deus Pai, entregando a sua vida voluntariamente em favor dos outros. E assim ele venceu Satanás e o seu representante Judas ali. Isso tudo já poderia ser o fim dessa cena, Jesus poderia ser levado, mas Jesus sairia e todos eles, né, com esse gosto realmente de vencido. A dignidade, a majestade de Jesus que causou uma reverência nesses soldados. Mas tem que ter sempre, por causa do ser humano, alguma nota ruim nesse meio. Se não fosse por um discípulo, e muitas vezes é a gente, né, seria até maravilhoso até aqui. Mas um discípulo achou que precisava ajudar Jesus naquele momento com a sua própria força, com as armas carnais. E a gente vê isso porque a partir daqui João agora foca em Pedro, versículos de 10 a 12. Ah, gente, até esqueci de ler os versículos de 7 a 9. Vocês já leram, né? Vamos continuar do versículo de 10 a 12. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? Assim, o destacamento de soldados com o seu comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus. Pedro, a gente até entende, né? Tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha se vangloriado que iria morrer com Jesus, né? Iria com Jesus até o fim. E ele é o tipo de pessoa que vai mostrar que estava certo a qualquer custo, né? É a todo custo. E a gente vê até pela inspiração do Espírito, Pedro disse Simão Pedro. O Simão era o nome antes, né, de encontrar Jesus, de se tornar um discípulo de Jesus. Simão era o nome antigo, mas Simão sempre aparece quando Pedro volta ao velho jeito de viver, agindo pela carne, segundo o velho homem. E ele tinha uma espada. De onde ele tirou essa espada? Eu imagino, sei lá, depois que esse papo de morte, né, que Jesus tinha se intensificou, se repetiu, ele arrumou uma espada. Ele não era o único que tinha duas espadas. Lucas 22:38 nos fala duas espadas no meio dos 11. Mas só Pedro, né, era aquele que estava pronto para usá-la. Ele sempre estava falando sério, né? Ele iria sair desse mundo lutando e quem sabe até se via como um tipo de guarda-costa, né, de Jesus. E ele tentou lutar com as armas do mundo, que foram essas as armas que os inimigos, os soldados tinham trazido. Mas ele agiu como um tolo, né? Eu imagino que ele parecia super desajeitado. Diz aqui só, ele trazia, tirou, feriu. Balançou a espada, né, de alguma forma e uma catástrofe. Uma orelha direita inteira, né?
uma orelha inteira. Assim ele não ia ganhar nunca contra esse exército todo. Foi o que ele pensou naquela hora, né? O que Pedro pensou? Agiu pelo impulso, né? A gente tem duas possibilidades. Ou esse servo se desviou e a espada acabou só pegando a orelha. Ou uma outra hipótese interessante, se Pedro realmente foi destra, né? Então ele provavelmente foi um grande covarde naquele momento e atacou Malco, esse servo, por trás. Por quê? É quase impossível você cortar, né, a orelha direita estando na frente de uma pessoa. Não, você desce a escada e seria a orelha esquerda, mas foi a orelha direita. Então, ou o cara esquivou assim, ou realmente Pedro veio de trás cortando a orelha desse homem. É isso que acontece sempre, que os seus discípulos, que nós, que a igreja luta com as armas do mundo. Ou sempre que a gente tenta ajudar Deus com os métodos carnais. Quando a gente tenta usar o poder, a pressão, impressionando com a aparência, quando a gente vai coercer uma pessoa por medo, ou intimidar, ou usar qualquer tipo de violência. Tudo que o mundo sabe usar bem nas pessoas, se nós usamos, nós tornamos um tolo. Né? Nós nos tornamos os tolos. E Jesus ainda precisa correr atrás de nós e limpar a nossa sujeira. Porque o evangelho, outro evangelho nos fala que ele curou a orelha de Malco. Você já cortou alguém com a sua língua afiada? Você deve ser muito feliz que Jesus, né, pois que você faz as pazes, se arrepende, pede perdão, Jesus vem e consegue curar as feridas que você deixou. Mas Jesus fala para nós, a sua igreja, de parar de usar essas armas e os métodos carnais. Ele teve que repreender Jesus, né? Versículo 11, guarde a espada. Ele repreendeu Pedro. Não é a arma correta. As armas que nós usamos são armas espirituais. São a palavra da verdade, são a oração. 2 Coríntios 10, versículos de 4 a 5 nos lembram disso. As armas com as quais lutamos não são humanos. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. São as armas mais eficazes, mas não são as armas desse mundo. Não são carnais, mas podem destruir fortalezas aqui na cabeça, argumentos, pensamentos, tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, use a arma correta e também use o método certo. Nós não fomos chamados para destruir as pessoas, mas para edificá-los, para curá-los, através da obediência de Deus, que Jesus nos mostrou a entrega pelo amor, né, por amor pelo próximo. E Jesus mesmo disse aqui: acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ninguém iria impedir Jesus de tomar esse cálice. Não, ele escolheu livremente tomar esse cálice, que é o cálice da ira de Deus contra todo o pecado no mundo, e ele mesmo foi julgado em nosso lugar. Mas Pedro não ia parar Jesus de tomar esse cálice que Jesus sabia que precisava fazer para terminar a sua missão. E então Jesus foi levado, amarrado, com cordas, não aquelas que estavam nas suas mãos, porque nenhuma corda podia amarrá-lo, né, com o poder que ele tinha como Deus, a não ser as cordas de amor por nós, a livre e espontânea vontade de se entregar por amor a nós. E agora nós lemos uma pequena parte falando, né, do começo do julgamento, mas logo volta para Pedro, porque esse é o foco que João tem. Versículos de 13 a 18.
Então amarraram-no, versículo 13, e o levaram primeiramente a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Caifás era quem tinha dito aos judeus que seria bom que um homem morresse pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus. Por ser conhecido do sumo sacerdote, este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: Você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. E Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Então vemos o começo do julgamento e julgamento ilegal de Jesus. Várias etapas, 5 no total, dentro de poucas horas. Aqui a gente sabe que era noite. Então foi para madrugada e cedo da manhã. Só que a lei dizia que ninguém poderia ser julgado, a lei judaica, ninguém poderia ser julgado de noite, e nem durante as festas, que era a época de festa da Páscoa. Mas Jesus passou em pouco tempo por 5 etapas. Primeiro, esse homem Anás que nós vemos aqui. Anás era o ex-sumo sacerdote, o mais velho da turma. Os romanos tiraram ele por causa da corrupção, dele, e ele nomeou seu genro para ficar com o poder, para manter o poder. Mas ainda era considerado uma autoridade religiosa, claro. Em segundo lugar, nós vamos ver daqui a pouco sendo mencionado Caifás, que foi o sumo sacerdote naquele ano atual. Autoridade máxima judaica junto com o Sinédrio, o conselho judaico. Foi esse homem, Caifás, que deu a profecia, até sem querer, que era melhor um homem morrer do que a nação inteira. Que se cumpriu também, mas não quer dizer que era certo moralmente falando, porque Jesus não era o culpado, né? Jesus foi totalmente inocente em tudo isso. E óbvio que o julgamento que Caifás iria fazer seria injusto, porque ele já se mostrou contra, né? Não em favor de Jesus. De Caifás, né? Então foi para Pilatos, que a gente vai ver semana que vem, o governador da província, autoridade máxima romana. De lá ele foi levado para o rei Herodes, que foi um rei fantoche, né, que os romanos colocaram. E depois ele voltou para Pilatos para ser condenado. Mas o foco logo volta para Pedro. O que Pedro fez? Nesse estado emocional que a gente precisa entender. Confuso, chateado, desapontado pela falha de proteger Jesus, não conseguiu. Ele não ia desistir facilmente, porque não era nem da personalidade dele. Ele seguiu Jesus, mas à distância, como Lucas 22, versículo 54 nos fala. Enquanto os outros, né, 9, na verdade, se esconderam, ele foi atrás, junto com outro discípulo que entrou na casa do sumo sacerdote, no pátio, né, por ser conhecido. E o mais provável é que esse outro discípulo era João mesmo, o escritor, o autor desse evangelho, porque ele não menciona o seu nome em outros lugares também. É o discípulo amado, né? É o outro discípulo. A gente entende que ele tinha conexões na casa do sumo sacerdote, provavelmente através do negócio de pescaria que ele tinha, né, com seu irmão, com seu pai, entregando os melhores peixes para a casa, né, do sumo sacerdote, mas também que durante o seu evangelho ele nos dá informações que só alguém que conhece alguém lá dentro poderia ter, alguém dentro do sinédrio. E a gente acabou até de ver que ele conhecia o nome desse sumo sacerdote, do servo do sumo sacerdote Malco. Tudo indica que ele tinha conexões lá na casa do sumo sacerdote. E usou, né, as suas conexões também para ajudar Pedro a entrar. Mas vai saber o que passou na cabeça de Pedro enquanto ele estava sozinho
no frio, esperando lá fora para poder entrar, sem saber se ele iria entrar ou não naquela noite. Raiva, frustração, confusão, a impotência diante dessa situação que ele não podia fazer nada. E aí vem uma moça encarregada da porta e perguntou uma simples pergunta para Pedro. Não tinha perigo nenhum naquele momento, né? Claro que ele era associado, né, com Jesus, que foi levado para ser julgado, mas ele podia falar a verdade naquele momento, até porque a galera sabia que João também era discípulo. No original diz, em outras versões também diz, Almeida, né? Você também não é um dos seus discípulos? Talvez ele achasse que, né, ficando incógnita, ele poderia ajudar Jesus mais. Ah, eles já sabem que João é, mas se eles não sabem que eu sou, eu posso conseguir alguma informação a mais, posso entrar mais, não sei. E ele se misturou com os outros ao redor da fogueira, se passando por um deles naquele momento. Ele não precisava mentir e negar Jesus, mas, né, parecia que uma coisa tão pequena, tão insignificante, se tornou uma coisa tão grande. Uma que pequena mentira levou a outra, e a outra levou a pior experiência de Pedro na sua vida de negar Jesus. Uma menininha, vamos dizer assim, fez Pedrão negar Jesus. E se a gente não passa os pequenos testes de lealdade, a gente também não vai passar os grandes e vai vacilar da mesma forma como Pedro. Começa nos pequenos detalhes, começa com as pequenas coisas que a gente precisa ser leal. Versículos de 19 a 24, então a gente vê agora o julgamento, o andamento desse julgamento diante de Anás. Versículo 19 diz assim: Enquanto isso, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e dos seus ensinamentos. Respondeu-lhe Jesus: Eu falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada disse em segredo. Por que me interrogas? Pergunta aos que me ouviram. Certamente eles sabem o que eu disse. Quando Jesus disse isso, um dos guardas que estava perto bateu-lhe no rosto. Isso é jeito de responder ao sumo sacerdote? Perguntou ele. Respondeu Jesus: Se eu disse algo de mal, denuncie o mal. Mas se falei a verdade, por que me bateu? Então Anás enviou Jesus de mãos amarradas a Caifás, o sumo sacerdote. Anás queria descobrir o nome dos afilhados. Quem são? Quem são? A gente vai levar todos. E ele queria pegar Jesus também em suas próprias palavras. Mas Jesus não se deu nenhum minuto. Jesus continuou protegendo os seus discípulos e não entregou ninguém. Nem Pedro, né, que ele sabia que estava negando ele lá fora. Ó, vou dar nenhum nove, mas pode levar Pedro. Ele está lá fora, ó, pegam ele. Ele está me negando. Não, ele não merece. Não foi assim. Em contraste com Pedro, que estava lá fora sendo infiel diante de uma pergunta simples, Jesus lá dentro foi fiel diante de uma ameaça real. Mas eles não conseguiram arrancar os nomes, né, dos seus afilhados, nem encontrar algo de errado em Jesus, ou os seus ensinamentos. Porque ele nunca fez nada errado, nunca falou nada errado, a não ser a verdade. Como ele diz, nada foi feito em segredo. Todo mundo sabe, todo mundo estava ali, tudo foi feito em aberto. E o que eles estavam fazendo era ilegal, contra a lei, porque ninguém podia interrogar o acusado a fim de testemunhar contra si mesmo. Hoje em dia continua essa mesma ideia, né? Precisa-se de testemunhas. Jesus tinha o direito, né, de chamar testemunhas. Mas quando Jesus fala daquele jeito, eu não vou entrar em detalhes, vocês que sabem, bateram ele no rosto. A agressão, a primeira agressão, né, dessa forma contra Jesus. Mas Jesus só estava pedindo o que era seu direito por lei. Mas esse foi o primeiro soco contra o Filho de Deus, de muitos que ainda viriam só por falar a verdade. E então Jesus, como nós lemos, foi enviado para Caifás,
só, né, passaram pelo pátio e chegaram no outro lado da casa. Mas João pula essa parte toda, onde eles trouxeram testemunhas, mas falsas testemunhas, e no final da interrogação, Jesus afirma ser o Cristo, eles rasgam as suas vestes e levam para Pilatos. João volta novamente para Pedro, versículos de 25 a 27, a gente termina com essa cena de Pedro. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: Você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro cortara, insistiu: Eu não vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou e no mesmo instante um galo cantou. Enquanto Pedro estava tentando se misturar, né, vem a segunda pergunta. Segunda vez, a gente lê pelos outros evangelhos, né, foi uma outra serva que chamou a atenção de outros, e esse não é um dos discípulos. E Pedro negou Jesus pela segunda vez, sem pensar duas vezes. Né? Imediatamente ele até jurou e negou qualquer associação e ligação com Jesus. Segunda vez. Terceira vez, Pedro é perguntado e eles detectaram aí um sotaque da Galileia. Não adiantou se misturar assim. Por mais que um discípulo hoje tenta se misturar com o mundo para não se destacar, né, nunca será igual a eles. Alguma coisa na sua fala, na sua conduta vai mostrar que é de Jesus. E ali foi o sotaque, foi a forma de falar, né? Ele poderia amaldiçoar e jurar o que ele quisesse. O sotaque da Galileia, né, ali mostrou logo quem ele era. De certa forma, a gente pode até falar que o pecado dele, a desobediência dele, o alcançou. Assim como a nossa desobediência. A nossa carnalidade sempre tem consequências se a gente não vai optar por andar na luz. E Pedro continuou nessa carnalidade de cortar a orelha, negar Jesus agora, e foi quem? Um parente de Malco. Parente desse cara cuja orelha, né, foi cortado por Pedro, que reconheceu Pedro. Eu reconheço essa cara ali. E ele insistiu, e Pedro então negou Jesus pela terceira vez. Ele jurou, ele se amaldiçoou. Então o galo cantou assim como Jesus tinha falado para ele. E nesse momento, outro evangelho nos fala que Jesus foi levado, né, ali pelo pátio e Jesus olhou para ele. Os olhares se encontraram e não foi um olhar de julgamento, com certeza, mas de compaixão, de amor incondicional, mesmo com esse Pedro que acabou de negar Jesus 3 vezes. E Pedro, né, chacoalhado, coração enchido, né, com essa compaixão, com essa insistência de Jesus de amá-lo, saiu chorando amargamente. Imagino que ele queria compensar pela falha lá no jardim, mas ele acabou piorando tudo. Que ele insistiu fazer as coisas pelo seu jeito e pela sua carne. Você já negou Jesus através de alguma palavra, através dos pequenos atos, talvez através das omissões da nossa vida, quando a gente não abriu a boca para falar, e a gente negou que a gente conhece esse Jesus. Uma pequena mentira às vezes pode nos livrar de um olhar torto, né, de crítica, de alguma desvantagem, mas fica a maior vergonha diante do nosso Senhor. Pedro não tinha nem mais coragem para aparecer diante dos outros discípulos. Não, ele precisava ser chamado, né? Falem aos discípulos, e Pedro foi a fala depois da ressurreição de Jesus. Ele foi chamado pessoalmente novamente, né? Ele foi restaurado pessoalmente por Jesus, que nós vamos ver ainda no Evangelho de João. Jesus tinha orado que a fé dele não desfalecesse. Mas a gente vê que a queda pode ser, né, bem grande antes de ser restaurado. Pedro nos mostra quão grande a queda pode ser.
Como isso pode acontecer, tudo isso? A gente vê isso acontecendo na nossa vida também. É aos poucos que a gente se afasta de Jesus. Pedro, vamos ver alguns dessas etapas na vida de Pedro. Primeiro, ele estava super convencido. Ele estava confiante demais em si mesmo, até discutiu com Jesus, né? Eu não vou te negar, eu vou morrer com você. Depois, Pedro estava dormindo no jardim quando ele deveria estar orando. E Jesus falou para ele depois: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Depois, Pedro seguiu Jesus, mas à distância. Quando ser discípulo quer dizer você estar próximo de Jesus, seguir Jesus de perto. Pedro se aqueceu na fogueira do inimigo, querendo se mostrar com as pessoas do mundo, por assim dizer. Ele deu prioridade às necessidades da carne, queria ficar confortável ali esperando aquela hora. Enquanto a gente vê para o outro lado Jesus, Deus em carne, que não pensou em si mesmo nem um segundo. Se entregou voluntariamente, apesar de todo o poder que ele tinha para se livrar e se proteger. Não, ele usou esse poder para proteger os seus. Ele pensou em seus discípulos e todos que iriam crer, claro, também. Mas ele pensou em seus discípulos que o deixaram e o negaram. Mas ao invés de desqualificar todos eles, e principalmente Pedro, Jesus os protegeu e ainda cobriu os erros deles. Quão grande foi a sua queda, ou uma queda que você já sofreu na sua vida espiritual? O quanto você se distanciou de Jesus? Jesus morreu por você e por suas falhas. Ele quer cobrir as suas falhas e curar a sua vida. E você também pode ser restaurado pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero orar com você. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos encoraja. Sim, nós vemos as nossas vidas em Pedro, e mesmo que a gente não tenha exatamente a mesma personalidade, sabemos que nós muitas vezes agimos na carne. Não vivemos no Espírito como o Senhor intencionou para nós. Queremos resolver as coisas, Senhor, cortando com a espada, Senhor, resolvendo na nossa própria força e a gente sabe que não dá em nada. A gente passa vergonha, a gente, Senhor, faz que o teu corpo, Senhor, caia em desgraça, Senhor. A gente dá um testemunho errado, mas nós te agradecemos que o Senhor pode passar por cima, Senhor, das nossas dessas coisas, Senhor, curar as pessoas feridas, cobrir as nossas falhas e nos perdoar de andar dessa forma. Obrigado, Senhor, pelo teu poder que o Senhor mostrou também nesses momentos de fraqueza, Senhor, mas foi a tua entrega voluntária. Foi a tua entrega por amor a nós. Te agradecemos por tamanho amor mostrado para nós em todos os momentos no caminho para a cruz e principalmente na cruz, para garantir a nossa salvação e a nossa vida em Ti, a vida eterna. Nós te agradecemos, Senhor. Faz a Tua obra em cada um de nós. Nos chama novamente, se for preciso. Nos restaura, Senhor. E faz que através de nós, como o Senhor orou, orei por Ti, Pedro, que a Tua fé não desfalecesse, mas quando você voltar, fortalece os seus irmãos. Que a gente se torne aqueles que fortalecem os nossos irmãos. Abençoe, Senhor, a nossa semana, nossa comunhão contigo, Senhor, o nosso testemunho que nos damos para o mundo. Continua nos livrando, nos guiando, nos fortalecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana e nos vemos semana que vem. Deus abençoe.